Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Amém? Que bom. A gente está vindo aí do nosso encontro Transformação nesse final de semana e foi poderoso demais, foi bênção, foi maravilhoso, né? Quem estava aqui? Alguém tá... Foi bom ou não foi? Glória a Deus, foi demais, né? Deus está sempre fazendo infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina. E nessa manhã eu acredito que não será diferente. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra. É um assunto que eu acredito que seja o fechamento de uma série de mensagens que nós estamos falando, movidos pelo Espírito de Deus, a respeito de um assunto que é tão importante para a nossa vida. Embora nenhuma das mensagens elas tenham carregado esse título, mas aquilo que está contido nela, o conteúdo das mensagens, cada mensagem que nós estávamos pregando, havia muito sobre esse princípio, e a grande ênfase dessas ministrações era a respeito de nós tomarmos posição em Cristo, de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele e refletir o caráter de Cristo. Esse precisa ser o resultado final do discipulado, nós termos o caráter de Cristo, e é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Esse é o tema dessa mensagem, discipulado que transforma. Apesar de a palavra discipulado não estar na Bíblia, se você procurar essa palavra, não existe lá, discipulado, não está na Bíblia essa palavra, mas o seu conceito está ali. Está presente em toda a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, quando, por exemplo, Moisés, ele deixa ali o seu legado e a sua função para Josué. Josué só assume essa posição, só assume esse lugar, porque ele era um discípulo, ele foi discipulado, ele foi ensinado por Moisés. Também Elias deixa ali o seu lugar, o seu substituto, Eliseu. E Eliseu é discipulado por Elias. A Bíblia nos fala desse acontecimento, desse fato, quando Elias fala aliás, quando Deus fala para ele, né, Elias vai lá e tem ali o seu confronto com os profetas de Baal, e aí Jezabel vai perseguir ele e tal, e aí ele fala que não quer mais, que ele está cansado, que ele estava num momento muito difícil, numa crise, mas Deus não o desamparou, e ele fala, eu não quero mais isso, mas Deus falou para ele, não, você não vai parar desse jeito, você vai preparar um substituto, você vai discipular alguém. Então Elias vai, busca Eliseu para caminhar junto com ele, para que então pudesse prepará-lo. Então o discipulado, querido, é uma ferramenta muito, muito, muito eficaz, e hoje essa ferramenta é muito usada. Se a gente olhar para o mundo aí fora, nós olharmos para tudo que tem acontecido, para tantas coisas surgindo que nos assustam, que nos dão medo até muitas vezes, isso é resultado de um discipulado constante. E agora que as coisas estão aparecendo, não aconteceu do nada, apenas foram preparadas, essas pessoas foram sendo discipuladas. Então o conceito do discipulado está impregnado na nossa vida natural, na nossa vida comum. E se você procurar lá no dicionário o que é o discipulado, vai estar dizendo assim, que é a reunião de discípulos, ou daquelas pessoas que seguiam Jesus, de alunos, de aprendizes. Mas isso é o conceito que está no dicionário. O conceito de discipulado bíblico, de discipulado de Jesus, é muito diferente. O discipulado que Jesus propôs aos seus discípulos era muito diferente disso. Não era apenas uma reunião, não era reunir e sentar os seus discípulos ali à sua frente
para ensiná-los, mas o discipulado que Jesus praticava com os seus discípulos não tinha a ver apenas com ensinamento, mas com transformação de vida. Os seus discípulos aprendiam, mas tinham a sua vida transformada. E é bem isso que eu quero falar com você. Eu quero que você abra aí, por favor, a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3, versículo 13 e 15. Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 15. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, depois eu vou voltar aqui. Então Jesus pega 12 homens, 12 pessoas que eram totalmente crus, pessoas que eram assim, cheias de defeitos, não eram pessoas perfeitas, não eram pessoas ainda que tinham um entendimento, que a gente olhasse, que a gente pudesse olhar assim, porque nós temos uma impressão de que para andar, para chegar perto de Jesus, a pessoa precisa ser perfeita, de que Jesus só caminha com pessoas perfeitas, né? Mas Jesus chama esses homens, que eram homens imperfeitos, que eram homens muitos iletrados, que eram homens que precisavam de ajustes, e Jesus chama essas 12 pessoas, que não tinham ainda também uma visão perfeita a respeito, por exemplo, de um relacionamento com Deus, assim como muitas vezes nós também não temos. Então Jesus chama para a transformação essas pessoas imperfeitas. Só que essas pessoas imperfeitas, cheias de defeitos, elas tinham uma coisa que todo discípulo precisa ter. Você sabe o que é? Um coração ensinável. Todo discípulo precisa ter um coração ensinável, mesmo quando ele se tornar um mestre, mesmo quando ele se tornar um professor, quando ele estiver numa posição de ensinar. O seu coração de aprendiz, ele nunca deve ser perdido, porque no momento que ele perde o coração de aprendiz, ele perde a sua capacidade de aprender e também perde a sua habilitação para poder ensinar. Todo mundo que para de... Por quê? Porque todo mundo que para de aprender, para de crescer. É por isso que muitas pessoas estão estagnadas ainda, porque continuam tentando beber sempre daquela mesma fonte, e não gera nenhum crescimento, não abrem a sua mente, não conseguem entender as coisas, porque o seu crescimento foi estagnado. É só daquele jeito, só pensa assim. É a síndrome de Gabriela: eu nasci assim e vou morrer assim. O coração do discípulo não pode ser desse jeito. O coração do discípulo precisa ser ensinável. Amém? Você deseja ser um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Seu coração é ensinável? Então você está no caminho certo. Então Jesus chamou essas pessoas para uma vida de transformação. A proposta de Jesus não era apenas passar um ensino teórico para eles, mas fazer com que aquele ensino ganhasse vida naquelas pessoas, naqueles homens. Não era simplesmente sentar e dizer assim: ó, daqui para frente é assim, gente, eu quero que vocês aprendam, o evangelho é isso, isso, isso e isso, então vocês vão sair, vão pregar e vão fazer dessa forma. Não era isso que Jesus queria, essa não era a proposta de Jesus, muito pelo contrário, Jesus ensinava muito mais na prática do que falando. Jesus estava ali, queridos, com eles, aliás, eles estavam com Jesus todos os dias. E esse é o segredo que nós vamos falar daqui a pouco. Existem muitas pessoas, existem dois tipos de pessoas que estão perto de Jesus. Vocês sabem quais são? Os discípulos e os seguidores. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que estão dispostos a receber o ensino e experimentar a transformação. Os discípulos são aqueles que estão dispostos a receber o ensino de Jesus e experimentar a transformação. Agora, quem são os seguidores? Os seguidores é os que gostam de ouvir os ensinamentos, gostam de ouvir as mensagens, acreditam no poder de Deus, gostam de ir à igreja, de ir aos cultos, isso faz bem, gostam de levantar as suas mãos, de sentir o arrepio, de chorar à vontade na igreja.
gostam de ler a Bíblia como um ritual, talvez, gostam de tantas coisas, gostam das músicas da igreja, mas estão longe, não querem a transformação, não estão dispostos, porque vivem numa superficialidade. O Evangelho nunca consegue afundar dentro dessas pessoas, porque elas estão sempre na superfície. Então o Evangelho não encontra lugar dentro delas, porque elas não estão, são apenas seguidores. Seguidores não estão comprometidos, os discípulos estão comprometidos. Seguidores não se importam com nada, os seguidores eles só querem apenas receber. Você, por acaso, em algum momento na Bíblia, você vai procurar lá, você não vai encontrar um momento onde Jesus está reunido com a multidão e alguém do meio da multidão sai e diz: Senhor, olha só, a gente está longe dos mercados aqui, a gente está em muita gente aqui, já está anoitecendo e não tem comida, o que é que eu posso fazer para ajudar? Os seguidores não faziam isso, quem fazia isso eram os discípulos que estavam perto de Jesus e estavam: mestre, olha, tá ficando tarde já, porque os discípulos são comprometidos. Mas os seguidores, eles só querem sentar à mesa e poder comer, se alimentar e usufruir. Mas os discípulos estão dispostos a servir às mesas, dispõem a sua vida para o serviço, dispõem a sua vida para servir, dizem: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Então Jesus conduziu esse grupo de galileus completamente cruz, e foi os ensinando, porque eles eram totalmente despreparados. Então Jesus começou a ensinar esses homens e levá-los a uma transformação, queridos, que tornou essas pessoas, esses homens, uma equipe apostólica, que foi forte, que foi firme, altamente comprometida, onde o nascimento da igreja aconteceu, por causa do fruto que eles estavam dando, bem no comecinho. Por quê? Porque eles tiveram a sua vida transformada. Como que isso aconteceu? Como que Jesus transformou a vida daqueles homens, então, através desse discipulado? Como que é o discipulado que transforma? Nos textos que nós lemos, nós vamos ler outra vez, Marcos capítulo 3. Olha só. Diz o que ali? Então, designou 12 para estarem com ele. Em primeiro lugar, sabe o que acontece? Estava explícito aqui que Jesus estava chamando eles para um relacionamento pessoal. O que é que diz o texto? Que Jesus faz o quê? Designou 12 para o quê? Estarem com ele. Esse é o grande segredo de estar com Jesus. Jesus não vai lá e diz assim: olha gente, vem aqui comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de almas, e eu vou ensinar aqui o segredo para vocês pescar almas, ser pescadores de homens. Eu vou ensinar aqui o segredo para vocês expulsar os demônios, curar os enfermos, e agora vocês vão estar preparados. Não foi isso, essa não era a proposta de Jesus para os seus discípulos. A proposta era estarem junto com ele, porque era apenas dessa forma que a vida deles seria transformada. Era apenas desse jeito. Não dá para ter uma vida, um discipulado que transforma, se caminhar longe de Jesus. Se você caminhar longe de Jesus, a sua vida não é transformada. Às vezes a gente está perguntando: meu Deus, por quê? Por quê, Senhor? Eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Aquela coisa de sempre, que a gente sempre fala. Mas a gente caminha longe. Porque quando a gente caminha de perto, a gente sabe com quem que a gente está lidando. Aquela pessoa nos inspira. Quando você caminha próximo de alguém, você pode dizer, pode testificar de que realmente aquela pessoa é aquilo que ela aparenta ser fora da sua casa, aquilo que ela aparenta ser dentro da igreja. Tem tanta gente que é tão legal na igreja, né? Tão maravilhoso. E aí chega em casa, ou sai da igreja, não precisa nem ser em casa, agora o nível está elevando. Antes era só em casa que a pessoa mostrava as garras, mas agora é na rua.
Saiu da igreja, pronto, acabou. Mas na igreja parece tão legal. A gente deveria fazer uma comunidade, um bairro, né, cristão, e viver só ali, só crente. Seria uma bênção, porque todo mundo ia querer dizer que era legal, que era bom, que era uma bênção. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Vou fazer isso. Comprar uns terrenos. Vamos criar aí um condomínio gospel. Condomínio dos irmãos. Hã? Nome do condomínio, Talmidim. Discípulos. Meu Deus, gente, olha que alegria. Como isso ia ser bênção para a nossa vida. Pelo menos fora, nas áreas comuns. Porque parece que quando a gente está na presença das outras pessoas, a gente quer demonstrar algo que a gente não é. Mas Jesus era sempre o mesmo. A palavra diz isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não mudou. Deus é assim, é o caráter de Deus também. É isso também. É um dos atributos de Deus ser imutável. E o próprio Jesus carrega isso. Ele é imutável, ele não muda, ele é a mesma pessoa, a sua fala é a mesma, sabe? E aí quando você caminha com Jesus, você entende que aquilo não é uma brincadeira. Eles entenderam que aquilo não era uma brincadeira, que Jesus era mesmo Jesus, porque eles estavam caminhando perto de Jesus. Sabe aquelas pessoas assim que você pensa assim, nossa, essa pessoa não é normal, não pode ser, não existe uma pessoa assim. Eu conheço uma pessoa assim, que eu olho para ela e eu falo assim, não pode, eu achava, né, que não era normal. Não pode, gente, não pode uma pessoa ser desse jeito. É um irmão muito querido nosso, alguns de vocês conhecem, eu vou falar o nome dele porque é bênção, então eu vou contar o Assis. Meu Deus, gente, você olha ele, né, todo querido, todo amoroso, carioca, né, ele fala, pastor Sandro, até a Manu imita ele. Manuzinha, e aquele amor todo, sabe, aquela vida de Deus escorrendo dentro dele. A gente olha e fala assim à primeira vista, não, isso aí não é normal, essa pessoa não existe, não pode ser. Mas aí passam os anos, vão passando os anos e não muda. Aí você entra na intimidade daquela pessoa, é assim de verdade, é desse jeito. E isso inspira, isso nos inspira, porque você conhece não apenas o crente ali, mas você conhece o pai, você conhece o marido, você conhece o profissional, você conhece o cidadão, que é alguém que reflete a glória de Deus, e isso nos inspira. Então Jesus chama os seus discípulos para esse tipo de convivência, para esse tipo de discipulado, para dizer assim, ó, vem caminhar comigo, não fiquem de longe, porque eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui de brincadeira, que aquilo que eu estou fazendo aqui é sério, e vocês precisam entender isso, levar em conta, que aquilo que eu estou fazendo, eu estou comprometido com o que eu estou fazendo. Então, Jesus os chama para perto, antes de fazer qualquer coisa com eles. A primeira coisa é isso, é que Jesus chama para o relacionamento. Essa é a primeira coisa. E aí sim, depois que Jesus chama para o relacionamento, em segundo lugar, eles foram levados a entender alguma coisa. Desde o começo, desde que começou ali o discipulado, ele tinha um objetivo final, que era o quê? Que todos eles fossem enviados para realizar a obra de Deus. Então tem sempre um objetivo. Aliás, um único objetivo. O discipulado, ele vai acontecer assim. Jesus vai chamar para perto. Eu quero que você entenda, nessa manhã, nesse dia, que não estou falando apenas do discipulado, você e seu discipulador. Amém? É importante que você faça o seu discipulado com o seu discipulador. É importante, discipulador, que você seja um exemplo para o seu discípulo. É importante que você seja um bom marido, que você seja um bom pai, um bom crente, dentro e fora da igreja.
um bom cidadão. É importante. Mas eu quero trazer, querido, para deixar claro para você que o discipulado que transforma é esse discipulado de caminhar perto de Jesus, porque Jesus sempre vai ser a nossa maior referência. Eu não estou me esquivando, dizendo assim, olha, não olha para mim, olha para Jesus. Não, eu digo como Paulo, olha para a minha vida, mas eu tenho que dizer para vocês que em alguns momentos eu vou desapontar você. Então, quando eu desapontar você, não pare de olhar para Jesus, porque o nosso alvo é Cristo, Ele é a nossa maior referência, e nós temos a responsabilidade como cristãos de formar outros discípulos, assim como a sociedade tem formado seus discípulos. Por isso que estão surgindo tantas ideologias que nos dão medo, porque existe aí uma sociedade sendo formada dentro de uma ideologia diabólica, sendo discipulado. Então por isso que a igreja também precisa discipular, por isso que você também precisa se posicionar e dizer assim, eu quero discipular, eu quero que as pessoas vejam a vida de Deus em mim, mais do que ver a vida de Deus em mim, eu quero também abrir a minha boca e falar, eu não quero me calar, eu quero falar. Eu quero dizer o que eu penso, eu quero defender os meus princípios. Eu quero falar daquilo que eu acredito. E não apenas a gente ficar engolindo. E daqui a pouco, como diz a pastora, está igual o sapo na panela. Vai botando a água lá, vai esquentando, daqui a pouco quando vê já foi. Já era. É isso que acontece quando a gente não se posiciona. Então primeiro Jesus nos chama para isso. Antes de Jesus enviar você, às vezes a gente quer assim, Senhor me envia, Senhor me usa, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo comigo. Mas a gente não quer aquilo que Jesus falou primeiro. Ei, vem caminhar perto. Vem caminhar pertinho. A gente quer uma vida independente. A gente acha legal, nossa, como eu queria fazer essas coisas, como eu queria poder falar para as pessoas de Jesus, sabe? Tem muita gente que fala de Jesus para as pessoas e ninguém se converte, sabe por quê? Porque caminha longe de Jesus. E aí quando você caminha perto de Jesus, você começa a receber dele as suas características. Mas quando alguém caminha longe de Jesus, não vai receber as características de Jesus. Tem uma turma que chega assim e fala, né, e vai lá expulsar uns demônios assim, e aí vai lá e sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sai em nome de Jesus, olha que legal. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio fala assim, ó, Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas você quem é? Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar em você. Não falou isso, é só a minha versão. Sai correndo. Às vezes a gente quer levar o Jesus da igreja para as pessoas. Às vezes a gente quer dizer assim, vamos lá na igreja porque lá na igreja tem a presença de Deus. Não, a presença de Deus está em você. Você é um carregador da presença de Deus. É você, querido. Você carrega a presença de Deus. Então não é em nome de Jesus a quem é pregado na igreja, não, em nome do meu Jesus. Porque você o conhece, porque Ele transformou a sua vida. É isso que Jesus deseja, sabe? Ele quer nos formar, nos transformar, para que a gente então possa ir, possa cumprir. Mas se a gente não passar, não tiver nesse processo, não tiver nesse lugar de estar aqui perto de Jesus, pode esquecer. A gente não vai ter sucesso nenhum tentando fazer qualquer coisa em nome de Deus. Sucesso algum. Porque para ter sucesso, precisa caminhar perto de Jesus. Foi para isso que Jesus chamou os seus discípulos,
antes de fazer qualquer outra coisa. É para isso. Esse para mim é o grande segredo do discipulado que transforma. Estar com Jesus. Estar com Jesus não tem outro jeito. Os discípulos entenderam isso. Não há como ser discípulo de Jesus e caminhar longe. Não tem como. Um dia Jesus está ali fazendo um discurso. Era a época da festa da Páscoa, e Jesus está ali falando um discurso, e ele fala que era preciso que as pessoas se alimentassem do corpo dele e tal. E aí tinha um grupo ali que também estavam seguindo Jesus. Também estavam ali seguindo Jesus. E aí eles ouvem esse discurso de Jesus. Jesus estava dizendo assim: eu sou a centralidade do Evangelho. Sou eu, não é do jeito que vocês imaginam que é, não é do jeito de vocês. Sou eu a centralidade do Evangelho. Foi a mim que o Pai enviou. E aí sabe o que é que eles fazem? Eles dizem assim: olha, esse discurso é duro demais para nós. Esse discurso é muito duro, a gente não aceita isso daí, Jesus. E aí sabe o que acontece? Eles vão embora. João 6. Eles vão embora, eles abandonam Jesus, porque eles dizem que aquilo que Jesus está falando não fazia sentido para eles. Eles não estavam dispostos a viver esse tipo de vida que Jesus estava propondo. E agora eles abandonam Jesus. E aí então, olha só o que acontece. João 6, versículos 66 e 68. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para quem? Para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, aleluia. Para onde que a gente vai? Não dá para caminhar longe. Jesus pergunta para os 12, esse que eles tinham chamado para caminhar perto: vocês também querem ir para longe? E aí Pedro fala: não, Senhor, eu não quero caminhar longe, porque só tu tens essas palavras que nos transformam. Só tu tens essa palavra de vida eterna. É só no Senhor que nós encontramos isso. É só perto de ti, de longe não dá. E essa tem que ser a nossa resposta, querido, todas as vezes que você for, tentado para caminhar longe. Todas as vezes que você pensar em navegar para longe do Senhor, o diabo sempre tem um barquinho te esperando para levar. Sempre tem um barquinho esperando você. Acho que foi Billy Graham que falou isso. Todas as vezes que você quer navegar para longe de Cristo, tem um barquinho te esperando, preparado pelo diabo. Não dá para caminhar longe. Pedro então entendeu isso. Ele havia entendido. Então antes de nos chamar para fazer qualquer coisa, ele nos chama para caminhar perto, para adquirir algumas características, aliás, as suas características. Eu quero falar para você de algumas características de um discípulo que caminha perto. A primeira característica é: tem um coração obediente. Diga assim: tem um coração obediente. Pergunte para o seu irmão: você é obediente? Você é obediente? Você obedece ao Senhor? Mais ou menos. Se é mais ou menos, gente, então a partir de hoje tem que ser total, tem que ser full, direto. João 8:31 diz o seguinte: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês continuarem a obedecer. Um verdadeiro discípulo continua obedecendo sempre. Um verdadeiro discípulo vai e não questiona.
O verdadeiro discípulo é aquele que o mestre diz, pula, ele pergunta que altura, corre, ele pergunta que distância. O verdadeiro discípulo simplesmente obedece. E quando se trata de Jesus, a gente precisa entender que Ele é o Senhor da história, que Ele conhece o fim desde o princípio. Então, se Ele nos manda fazer algo, é porque Ele já sabe o que vai acontecer. E Ele não vai fazer nada de mal, porque, novamente, Jeremias diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se Ele sabe, quem sou eu? Eu não sei. Você sabe o dia de amanhã? Não sabe. Ninguém de nós sabe. Tem gente que diz que sabe, mas não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 horas. Mas o Senhor sabe, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Então, se Ele me diz algo, se Ele me pede algo, eu só vou obedecer. Eu só posso obedecer. O verdadeiro discípulo é aquele que obedece e não questiona, simplesmente obedece. Sabe uma das coisas que, uma cultura da questão do discipulado, falando em caminhar perto, quando a Bíblia fala em discípulo, ela usa um termo chamado talmidim, que é o aprendiz. Só que naquela cultura, eles dizem o seguinte, que o discípulo, ele tem que caminhar tão perto, tão perto, tão perto do seu mestre, que a ponto da poeira das suas sandálias sujarem as suas roupas. Então, se Jesus está falando assim, ei, caminha comigo aqui pertinho, o que a gente faz? A gente só obedece. A gente vai e diz, Senhor, me suja, eu quero ficar sujo com a poeira dos teus pés, porque eu quero caminhar o mais perto possível. Se Deus falar, gente, teve uma pessoa falando comigo, uma família que está vindo para cá, aqui para congregar conosco, e o irmão estava falando comigo, e ele falou assim, pastor, durante muito tempo eu fiquei contrariado, querendo entender por que Deus estava fazendo isso. Eu querendo entender por que eu estava bem, eu estou bem na minha igreja, está tudo certo comigo na minha igreja, mas Deus me mandou sair de lá e ir para aí. Eu falei, tu não sabe, meu amigo, mas tem um propósito. Eu pensando comigo, não falei nada para ele, só pensei comigo. Mas ele falou, pastor, um dia eu entendi uma coisa. Daí eu entendi. Deus falou comigo e me disse, olha, você está preocupado porque você está aqui, você ajuda, você investe, você coloca a mão na massa, mas eu vou dizer algo para você. Eu estou fazendo com você aquilo que eu fiz com Moisés, claro que não pelo mesmo motivo, mas olha só, você vai ajudar, você vai contribuir, mas você não vai usufruir desse lugar, porque eu vou te levar para outro lugar. E quando Deus falou isso ao coração dele, ele disse, amém, eu entendi, Senhor. Sabe por quê? Porque Deus falou para ele, olha, você precisa ser plantado em outro lugar, porque eu quero usar você lá naquele outro lugar. Às vezes é difícil obedecer. Quando nós viemos para a Laguna, pastor Fabiano me encontrou no meio lá na igreja em Tubarão, e se quiser baixar um pouquinho, obrigado. Me encontrou, passou por mim, o pastor Fabiano, bem doido, né? Passou por mim, vamos para a Laguna? Assim, do nada. Não deu paz, não, irmão, como é que vai? Só passou por mim, vamos para a Laguna. Eu falei, é mais doido que ele, falei, vamos. E aí ele estava passando, ele nem parou. Daí quando eu falei, vamos, ele parou, olhou para mim, é verdade? Eu falei, não sei. Não sei, vamos ver, vamos conversar. E ele falou, olha, Sandra, a gente está orando por um casal e tal. Aí eu falei, eu vou falar com a minha esposa primeiro. Vamos ver, né? Gente, a gente estava vivendo um dos melhores momentos da nossa vida lá naquela igreja. A gente estava muito feliz, estava muito bem.
E aí eu cheguei em casa, eu falei com a pastora, daí eu falei, Cheiro, olha só, pastor, né, sabe quando você quer falar uma bomba para alguém, você começa a falar como se não se importasse? O pastor Fabiano passou por mim e falou, vamos para a Laguna. Mas eu confesso para você que algo já tinha brotado no meu coração. E aí ela falou assim, para a Laguna? Eu falei, para a Laguna? Ela disse, não, só se Deus mudar o meu coração. Ela desafiou Deus, né? E foi exatamente o que Deus fez. Chegou um momento, nesse período eu já tinha saído do meu emprego. Olha só o que dá na cabeça de alguém, gente. Eu estava muito bem na minha profissão, trabalhando. E de repente, eu falei, eu acho que não é mais aqui o meu lugar. E está me atrapalhando, porque eu sempre fui aquela pessoa de querer servir. Eu vivia na igreja, sempre servindo, sempre envolvido, sempre fazendo as coisas. E aí chegou um momento que eu estava vendo que não ia dar mais por causa do meu trabalho. E aí chegou um momento que meu patrão falou, olha, nós vamos trocar o teu horário. E aí tu vai trabalhar nesse período aqui. Eu tinha que trabalhar das 2 até as 10 da noite, das 2 da tarde até as 10 da noite. E aí eu falei, mas aí eu não vou mais poder ir na igreja, só vou na igreja no domingo. Tem muita gente que está feliz de vir na igreja no domingo, só no domingo. Mas eu falei, Deus, eu não quero ir na igreja só no domingo, eu quero servir, eu quero me envolver, eu gosto de me envolver, tu sabe, Senhor. Quer saber, eu vou sair daqui. E eu falei, eu não quero. Abel tinha acabado de nascer. Eu não quero. E daí meu patrão, o dono da empresa, o diretor da empresa veio falar comigo, Sandro, olha só, tu tem uma filha, que a tua filha acabou de nascer. Eu falei, mas nesse horário eu não vou trabalhar, porque eu tenho meus compromissos na igreja, eu gosto de estar lá na igreja, tá? Mas a tua filha, eu sei, mas eu tenho dois braços, 2 pernas, eu posso capinar um quintal, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não posso deixar de servir ao Senhor, de entregar a minha vida. E aí foi nesse processo, então eu saí de lá, eu já estava desempregado, eu já estava pronto para vir para a Laguna e não sabia. E aí a minha esposa fala isso, não, Deus vai ter que falar comigo então, né, mudar o meu coração. E aí o que acontece? Deus mudou o coração dela, ela foi despedida do emprego dela. E aí um dia ela estava orando lá na sala de oração, na igreja, e Deus fala com ela, é para lá que eu quero que vocês vão. A gente tinha nossa casinha lá, não pagava mais aluguel. E a gente veio embora para a Laguna para pagar aluguel, sem emprego, sem nada, apenas com uma promessa. Mas sabe por que a gente veio? Porque o Senhor falou conosco. E a gente só tinha uma opção: obedecer. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Eu estou falando daquilo que nos move. Obediência completa ao Senhor. Eu não esperava por nada disso. Eu não esperava estar aqui falando com vocês dessa forma. Mas o Senhor já sabia. Ele já tinha visto. Essa é uma das características de um discípulo: obedecer, obediência. Amém? Segundo, tem uma experiência com o Espírito Santo. Um discípulo com uma vida transformada tem uma experiência com o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Todo discípulo precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. O texto diz, primeiro, que eles estavam ali. Quem é que estava ali? Os discípulos, certo? E mais pessoas já estavam ali com eles. Mas Jesus tinha dado uma ordem para eles, tinha falado: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Essa era a ordem que eles haviam recebido. Então eles estavam ali. Quem estava ali?
Os discípulos, quantos? Quantos? Todos. Todos os discípulos estavam ali. Diga comigo, todos. Todos os discípulos tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Não dá para exercer qualquer coisa, ser um discípulo e exercer qualquer coisa no ministério, sem ter uma experiência com o Espírito Santo, seja ela qual for. Todo discípulo de Jesus que quer uma vida transformada precisa buscar uma experiência com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas qual é essa experiência? Gente, tem tanta gente, eu venho de um tempo onde as pessoas diziam assim: ah, só é cheio do Espírito Santo, só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas. E existia uma frustração, porque muita gente não orava em línguas. Existia uma frustração, porque a gente pensava assim: esse é o primeiro, essa é a porta de entrada. Esse era o nosso pensamento antes. Era assim que a gente era ensinado, que a porta de entrada era essa, era falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. E muita gente se frustrou e vivia triste porque não tinha esse dom, não tinha essa capacidade, essa capacitação, apesar de o Espírito ser o mesmo. Mas hoje nós entendemos que há diversos dons que comprovam que você é cheio do Espírito Santo. Há diversos dons. Então se você fala: pastor, mas eu não sei orar em línguas ainda. Tudo bem, mas o Senhor te encheu com uma diversidade de dons. Porque no momento que nós recebemos o Senhor, que entregamos a nossa vida para Ele, e que nós nos dispomos a caminhar próximo de Jesus, não tem como não ter uma experiência com o Espírito Santo. Então busque qual que é o seu dom, aquilo que o Senhor colocou dentro de você e que está para florescer. Você não é um desprovido de dom, você é cheio do Espírito Santo. Amém? Terceiro, Ele permite ser moldado pelo Espírito Santo. Marcos 3,17 diz assim: as pessoas que Jesus escolheu, olha só o que fala ali: Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quando Jesus fala isso, olha só, Jesus botou um apelido neles, sabia? Os dois irmãos, Tiago e João, filhos do trovão. Sabe aquela criança que você olha assim: oh meu Deus, parece um furacão, né? Sabe aquela mulher brava? Como é que a gente chama a mulher brava? Hã? Os maridos estão bem quietinhos. Eu posso falar que eu estou numa distância segura aqui. Fala em línguas, irmão. Gente, Jesus olha para esses caras aqui e fala assim: esses caras, eles não são normal. Eles eram, sabe o que é Boanerges? Eles tinham uma fúria dentro deles, um zelo tão grande, que era assim uma coisa incontrolável. Não era assim, não era um apelido carinhoso, não era uma coisa legal, era meio que um bullying. Os seus filhos do trovão. Tem as mulheres que são filhas do trovão. E aí Jesus chama esses caras, esses dois irmãos assim. Eles eram assim. Olha só, a palavra diz o quê? O que Jesus diz? Venha como estás. Mas não continua dizendo permaneça como estás. Venha para perto para uma transformação, para uma vida transformada. Aí olha o que aconteceu com eles aqui. 1 João 2,1. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que nos defende nossa causa, que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ei, não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Todo discípulo que deseja ter uma vida transformada, que tem a sua vida transformada, é porque ele permitiu ser moldado pelo Espírito Santo. Não existe desculpa, gente.
A gente não pode dizer, mas o meu temperamento, mas isso, mas eu sou assim, eu não consigo me controlar. Só se você não tiver o Espírito Santo dentro de você. Porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, você consegue se controlar. Sim ou não? Amém? Consegue? Pastor, eu vou tentar a partir de hoje, né? É aquela história da irmã lá, né? Irmã, vamos na igreja hoje, vem na igreja hoje. Pastor, se o diabo deixar, eu vou. Pastor, se o diabo não me atentar, eu vou conseguir ficar calmo. O diabo do meu marido. Você tem o Espírito Santo. Não há mais desculpas para a gente viver nas velhas práticas. Não tem mais desculpa. Não tem, gente. Um discípulo transformado, cheio do Espírito Santo, não tem desculpa para dar, porque ainda pratica as velhas coisas. Não tem desculpa. Amém? Está diminuindo cada vez mais o amém. Quarto, tem um coração em chamas. Lucas 24, 30, 32 diz assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Um discípulo que caminha perto de Jesus, todas as vezes que ouve a sua palavra, todas as vezes que se expõe à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus, o seu coração está queimando. Ele vive com o coração queimando. Os assuntos que lhe agradam, que lhe queimam o coração, são os assuntos a respeito do céu, a respeito de Jesus. É o que ele mais fala, porque é isso que arde o seu coração. Sabe, tem gente que fala assim: oh meu Deus, mas que cara chato que só sabe falar de Jesus, só sabe falar da Bíblia, só sabe falar não sei do que. É porque isso arde o coração daquela pessoa. É melhor do que ficar falando um monte de porcaria, um monte de bobagem, sempre com uma piadinha suja na boca, sempre com piadas de segundas intenções. O coração não arde mais, parou de arder. Quando o coração nosso está ardendo, querido, a gente tem amor, a gente tem paixão por falar das coisas do alto. A nossa conversa é diferente. A gente olha para as pessoas, é cheio de compaixão, e olha para elas e vê que Jesus pode mudar a vida delas e quer falar para elas, porque o nosso coração arde. A gente não fica mais indiferente, porque o coração arde. A gente perdoa, porque a gente não consegue ficar sem perdoar, porque o coração arde. Nosso coração precisa estar em chamas sempre. Aqueles homens estavam sentados, eles diziam: meu Deus, como que a gente não se ligou? A gente conversou com ele e o nosso coração estava ardendo. Não é verdade? O meu estava ardendo, o teu estava, o meu também estava ardendo. Como que a gente não se ligou nisso? Nosso coração precisa estar em chamas sempre, porque é um coração incendiado, querido, que nos leva, que nos conduz, que nos faz permanecer, não desistir. É um coração incendiado, apaixonado por Jesus, pelas pessoas. Quinta e última característica: tem consciência do seu propósito. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas Josué não era um discípulo de Jesus, mas Josué era um discípulo de Moisés. E sabe onde é que Josué ficava? Quando Moisés entrava na tenda para falar com o Senhor, para o Senhor falar com ele, Josué ficava de pé do lado da tenda.
E aí Moisés ia embora, mas Josué permanecia ali. Sabe o que é que eu imagino? Talvez ele fale assim: Senhor, tu ainda está aí? Fala comigo também. Será que tem alguma coisa para mim aí, Senhor? Sabe, isso enchia o coração. Ele entendeu o seu propósito, querido. Nós precisamos ter a consciência do nosso propósito. Josué falou: vocês podem ir para lá, vocês podem ir para a direita, vocês podem ir para a esquerda, mas eu e a minha casa temos um propósito, nós vamos servir ao Senhor. A gente não vai negociar, porque nós entendemos para o que nós fomos criados. Esse é o povo, aquele era o povo que Deus, o próprio Deus, tinha formado para ser luz para as nações. E aí Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, eu e a minha casa serviremos ao propósito do Senhor. Todo discípulo que tem uma vida transformada, que caminha perto de Jesus, sabe qual é o seu propósito e não negocia os seus valores. Qual é o seu propósito? Como eu falei no início, esse para mim é o fechamento, querido, de tudo aquilo que nós temos falado nesse tempo, conduzidos pelo Espírito Santo, a tomar essa posição de nos tornarmos mais parecidos com Cristo e cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados sem perda de tempo. Qual será a sua resposta? Será que você se encaixa, a sua vida se encaixa dentro dessas características? Eu espero que sim. Que você se encaixe, que você tenha um coração ardente, que você seja apaixonado pelo seu propósito, que você tenha experiência com o Espírito Santo, que você seja obediente. Eu espero muito isso, porque é desse jeito, querido, que a igreja avança. É desse jeito. Esse é o resultado de um discipulado que transforma. E se isso não acontece com você, eu preciso dizer para você que talvez você está caminhando muito longe de Jesus. E o convite hoje é para caminhar perto. Fique de pé, por favor. Feche teus olhos. Eu quero que você possa olhar para dentro de você, querido, e perceber se você realmente tem vivido dessa forma. Eu quero dizer que não há tempo mais para a gente ficar distraído, para que a gente não leve a sério o nosso relacionamento com Deus. Às vezes tantas coisas nos afastam, nos impedem de viver, são tantas distrações. E quando eu falo distrações, eu não estou falando apenas de situações ou de oportunidades que nos são colocadas de uma forma assim, talvez tão natural, onde a gente perde tempo com os nossos afazeres, com tanta coisa que não importa, mas existem distrações, coisas que nos distraíram, que tiraram nossos olhos do Senhor, que tem a ver muitas vezes com decepções, onde você se decepcionou com o seu líder, com o seu pastor. Essa também é uma distração, porque os seus olhos desviaram do Senhor. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor quer trazer você para esse alinhamento. Então comece a analisar, a olhar para a sua vida e perceba, você é essa pessoa, esse discípulo que obedece, você é obediente, você tem experiências constantes com o Espírito Santo, você ainda se expõe a Ele e diz: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais experiências contigo, eu quero te sentir mais.
Será que ainda você consegue conversar com Ele? Será que você ainda consegue ouvi-lo? Será que o seu coração ainda arde quando você ouve a palavra de Deus? Quando você ouve uma mensagem, ou dentro de você só existe julgamento, só existe, sabe, comparação, crítica? As pessoas que estão sofrendo ao seu redor fazem alguma diferença para você, chamam a sua atenção, causam em você um sentimento de compaixão, de empatia, ou simplesmente você já se acostumou com o cenário? O seu desejo de servir ao Senhor, de estar envolvido com Ele, com a sua obra, com o seu reino, ainda continua? Se isso não acontece, é porque já deixou de queimar, a chama talvez está apagada. Mas Paulo olha para o seu discípulo Timóteo e diz: Timóteo, não deixe apagar, desperta o dom de Deus que é em ti. Acende de novo essa chama dentro de você. Peça para o Senhor. O Senhor te chamou e você tinha tanta convicção do seu chamado, você tinha tanta convicção do seu propósito, mas agora parece que tudo está assim obscuro para você e você não compreende mais. Querido, volte a esse lugar. Nós só podemos receber essas verdades, receber essas características em nós, se nós estivermos caminhando perto do Senhor. Não dá para caminhar longe. Se você se deseja ter essa vida transformada, eu te convido a caminhar perto do Senhor, para que você possa experimentar, querido, a vida de Deus tocando em você, para que você possa perceber o Senhor tocando em você. Há pessoas aqui que já se conformaram com essa vida na beira do caminho, que já estão tão acostumados com isso e que até pensam, até estão enganadas, dizendo que esse é o seu lugar, ficar nos bastidores lá, onde ninguém me vê, ficar escondido, onde ninguém me vê, ou você não precisa servir, você não precisa se envolver. Mas eu quero dizer para você que Deus só chama pessoas para se envolverem. Jesus só chama as pessoas para o discipulado, para se envolverem. Então, se você quer estar perto de Jesus, saiba que existe um propósito nisso, que você precisa se envolver com as coisas do reino, que o seu lugar não é escondido, que o seu lugar não é parado, que o seu lugar não é sentado nessa cadeira simplesmente, mas é envolvido e comprometido com as coisas do reino. Eu não sei o que é que roubou de você, querido, a paixão que você tinha. Tantas pessoas, você amava fazer as coisas, você amava discipular as pessoas, passar estudos para as pessoas, mas agora você está parado, estagnado, está se enganando. Mas o Senhor está te chamando, dizendo assim: ei, vem de volta para perto. Vem de volta para perto, vem de volta para perto. E eu quero convidar você, querido, que está nessa situação e que diz: eu preciso voltar para perto do meu Jesus. Aonde você está aí, onde você está no seu lugar, colocar a sua mão no seu coração e dizer: eu quero voltar para perto de Ti, Senhor. Eu quero estar perto de Ti, eu quero essa transformação para a minha vida, eu quero isso de verdade. Eu quero, Senhor, porque eu não fui criado para ficar longe, eu quero estar perto de Ti. Diz: Senhor, me leva para perto, me leva para perto, Jesus, eu não quero ficar longe, me leva para perto. Ah, Senhor, nesse dia, Deus,
Nós queremos, Senhor, declarar, ó Deus, que nós queremos ter essa vida, Senhor, de discipulado, Senhor, que nos transforma, onde nós podemos caminhar junto contigo, Senhor, bem pertinho de Ti, a ponto da poeira dos Teus pés, Senhor, se impregnarem na nossa roupa. Queremos, Senhor, esse nível de discipulado que transforma, que nos enche o coração. Ah, Senhor, nós queremos, ó Deus, Senhor, romper com tudo aquilo que nos atrapalha, com todo o embaraço, Deus, com todos os obstáculos que tantas vezes nós mesmos criamos e que nos afastam, que nos impedem de chegar até Ti, de andar contigo. Mas nessa manhã nós decidimos caminhar contigo. Nós decidimos, Deus, voltar para esse lugar e dizer: Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Não existe outro lugar. Não existe outro lugar onde nós queremos estar, senão no centro da Tua vontade, senão na Tua presença, senão sendo transformados por Ti, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nos transforma, nós abrimos a nossa vida, abrimos, ó Deus, nos rendemos a Ti, Senhor, e nós clamamos: nos transforma. Coloca a Tua forma em nós. Coloca a Tua forma em nós, Senhor. Nós queremos, Deus, ser semelhantes a Ti, Jesus. Refletir a Tua glória. Nos transforma, Deus. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Eu quero, Jesus, ser transformado. Eu quero ser transformado. Diga para o Senhor: eu entrego. Em Seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, Seu sangue derramou por mim. Jesus, o Seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, Seu sangue derramou por mim. Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Eu espero, querido, que você saia daqui hoje com essa convicção no seu coração, com esse desejo, essa decisão de dizer para o Senhor: Senhor, eu não vou mais perder tempo, eu não vou mais caminhar longe de Ti, eu quero caminhar perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, queridos, amém. Ao final da celebração, os nossos irmãos da equipe de intercessão vão estar na frente aqui para orar por você. Se você tiver algum pedido específico de oração, estiver aí nesse momento precisando, talvez você está com alguma dor e está precisando, talvez seja algo diferente, mas você precisa de uma oração, pode se dirigir até aqui e a nossa equipe vai estar orando por você em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Deus, tão precioso na Tua presença. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por nos chamar para perto. Que nós possamos, ó Deus, entrar, Senhor, nesse lugar, ó Deus, de ter uma vida transformada por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que os nossos
olhos, ó Deus, possam enxergar, ó Deus, muito além, ó Deus, daquilo que a gente vê, Senhor, os nossos olhos naturais, ó Pai, mas que os nossos olhos espirituais se abram, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, que cada pessoa que olhar para a nossa vida possa ver o Senhor refletido em nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, abençoa esse dia, Pai, abençoa a semana de cada um, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Assim nós te agradecemos. Despede a tua igreja no teu amor, na graça do teu Filho e na comunhão com o teu doce Espírito Santo. Amém, querido? Vai em paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.